Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre louvor, criando uma atmosfera para a presença de Deus. Vamos dizer comigo? Diga assim: louvor, criando uma atmosfera para a presença de Deus. Amém? A gente vai entender pela palavra que o louvor, ele também é um ato e uma expressão da nossa fé. Quando nós temos fé em nosso Deus e quando nós nos tornamos filhos desse Deus, uma maneira de nós expressarmos a nossa fé, uma das maneiras que nós expressamos a nossa fé é através do nosso louvor e da nossa adoração. A Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que um dos propósitos para os quais nós fomos criados por Deus é que nós somos criados para o louvor e para a adoração do Senhor. Amém? Esse é um dos propósitos porque Deus nos criou. Deus nos criou para louvá-lo, Deus nos criou para adorá-lo. Existem outros propósitos, mas esse é um dos propósitos da nossa criação. Esse é um dos propósitos também do nosso chamado. Expressar o nosso amor a Deus, expressar a nossa gratidão a Deus, expressar o nosso contentamento com a sua presença através do nosso louvor. Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós também estamos exercitando e exercendo a nossa fé. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 22, a história de Abraão levando Isaque, seu filho Isaque, ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho a Deus, toda aquela apresentação daquela oferta viva para Deus era um ato de adoração, um ato de louvor a Deus e também um ato de fé. A Bíblia nos mostra que ele sobe ao Monte Moriá para levar o seu sacrifício, porque Deus havia pedido a Abraão seu único filho. E observe que Abraão havia esperado diante do Senhor por mais ou menos 25 anos, até que aquela promessa viesse se cumprir. Deus havia prometido a Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, que lhe daria um filho. E 25 anos depois ele cumpre a promessa. E depois de algum tempo que essa promessa é cumprida, Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho como prova de amor a ele. E claro que você conhece a história e você sabe que lá na frente o Senhor não permitiu. E o Senhor providenciou o cordeiro no lugar do sacrifício de Isaque. Mas o que a gente vai ver é Abraão subindo com Isaque aquele Monte Moriá. E eu penso que Abraão, ele não estava ali subindo o Monte Moriá cantando. Ele não estava subindo o Monte Moriá, eu acredito que ele não estava subindo o Monte Moriá dançando. Ele não estava subindo o Monte Moriá expressando o louvor de modo festivo. Pelo contrário, é bem possível que Abraão estava subindo o Monte Moriá com um silêncio extremamente profundo, penetrante, cortante, enquanto ele refletia sobre aquele sacrifício que ele estaria fazendo do seu único filho a Deus. Enquanto ele subia aquele Monte Moriá, sem expressar verbalmente canções, ou sem expressão gesticular de danças, ou sem fazer uma festa de celebração ao Senhor, mas em um profundo silêncio, em uma profunda reflexão daquilo que ele estaria fazendo, que era o sacrifício do seu único filho. Mesmo naquele silêncio penetrante que possivelmente havia na vida de Abraão naquele momento, ele estava expressando louvor e adoração ao Senhor. Por quê? Porque ele está em um ato de obediência ao Senhor. Ele está em um ato de profunda obediência ao entregar o seu filho para Deus. E essa obediência a Abraão, de Abraão para com Deus, é um ato de louvor. É um sacrifício de louvor ao Senhor. Então, o verdadeiro louvor é dar a Deus tudo aquilo que lhe é devido. O verdadeiro louvor é preparar para Ele uma atmosfera aconchegante para a presença dEle. É preparar uma ambiência espiritual na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, onde Deus ele se sinta à vontade. Porque a gente vai entender pelas Escrituras Sagradas que o nosso Deus ele é onipresente. Essa é uma das doutrinas bíblicas. E o que significa isso, pastor? Que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, que Ele pode estar em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está exatamente agora no Japão, nos Estados Unidos, no céu, em qualquer
ambiente do espaço do universo ele pode ocupar com a sua presença. Só que a gente vai entender uma coisa: existe uma diferença da presença de Deus, que está relacionada à sua onipresença, que é a capacidade que ele tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E existe uma diferença entre a presença manifesta de Deus, onde ele manifesta a sua presença, onde a sua presença é percebida, onde a sua presença é sentida, onde a sua presença é manifestada. E a gente vai entender pelas Sagradas Escrituras que a presença de Deus é sentida, ela é manifestada, ela é percebida, onde ele é bem-vindo, onde ele é adorado, onde ele é louvado. Por isso que eu disse que o louvor é um sacrifício da nossa vida para Deus, que cria uma atmosfera, que cria uma ambiência espiritual para a presença do nosso Deus, onde a presença dele se torna aconchegante, onde ele se torna aconchegante na sua presença. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, louvor, queridos, é uma escolha consciente. O louvor é um ato da nossa vontade. Por que é importante entender isso? Porque tem pessoas que esperam uma expressão emocional para louvar a Deus, para adorar a Deus. E eu comecei falando da história de Abraão para você entender que Abraão não tinha emoções ou sentimentos positivos naquele momento. Ele não estava com seu coração se sentindo extremamente alegre ou feliz. Pelo contrário, o coração de Abraão estava compenetrado, estava apertado, porque ele sabia que ele estaria oferecendo o seu único filho a Deus como um sacrifício. Não tinha emoções e sentimentos positivos, mas ele exerce a sua vontade conscientemente em obedecer a Deus, e sobe o Monte Moriá para apresentar o seu sacrifício, para apresentar o seu único filho a Deus. Então, louvor é um ato consciente. Por isso que a Bíblia fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mas, pastor, amor não está envolvido com emoções e sentimentos? Não, o amor da Bíblia. O amor bíblico, ele não está limitado a emoções e sentimentos. O amor bíblico pode até tocar as emoções e sentimentos, mas não está limitado a emoções e sentimentos. O amor bíblico, o amor que a Bíblia nos ensina, é uma decisão consciente de amar. É uma decisão consciente de fazer o bem. É uma decisão consciente de agradar. No nosso caso, em relação a Deus, uma decisão consciente de agradá-lo, uma decisão consciente de obedecê-lo, uma decisão consciente de sacrificar o nosso louvor a Ele, ainda que nos custe algo, ainda que as nossas emoções não estejam ajustadas, ainda que a nossa volta, as circunstâncias não estejam adequadas, mas nós conscientemente, exercendo a nossa vontade, exercendo a nossa consciência, a nossa vontade, decidimos louvar a Deus. Decidimos apresentar a Deus um ato de louvor, de sacrifício, de expressão do nosso amor para Ele. Diga amém. A Bíblia nos fala em Hebreus 13:15 sobre esse sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Assim como Abraão apresentou aquele sacrifício do seu filho a Deus, nós também apresentamos o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que esse sacrifício é um sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Diga amém se você encontrou. Olha o que diz a palavra de Deus. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha, de novo, Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós estamos apresentando a Deus o quê? Um sacrifício de louvor. Como é que nós apresentamos um sacrifício de louvor a Deus? Por meio de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Então, o sacrifício de louvor
É o louvor que nós damos a Deus por obediência, porque Ele é digno, independente de como nós nos sentimos. Independente de como você se sente. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. O problema de muitos de nós cristãos é que a gente quer viver apenas na dimensão da alma, das emoções, dos sentimentos. Nós nos convertemos a Jesus e muitas vezes nós começamos a vencer aquela dimensão carnal, de carnalidade. Vamos vencendo aquela coisa, aquelas coisas carnais que faziam parte do nosso passado. Muitos de nós vamos vencendo estas áreas, né? Infelizmente nem todos, mas muitos vão vencendo essas áreas de carnalidade. Só que a gente não avança para a área do espírito, e a gente fica no meio termo. A gente muitas vezes fica na dimensão da alma, apenas da alma, de ser conduzidos apenas por sentimentos, por emoções. E muitas vezes nós não exercitamos a nossa alma para um campo maior, que é o exercício da vontade. A gente fica só no exercício dos sentimentos e emoções. Então, se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou me sentindo adequado, se as minhas emoções não estão boas, eu não quero louvar a Deus, eu não quero adorar o Senhor, eu não quero congregar, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Por quê? E a gente usa o termo, porque eu não estou me sentindo bem. E quando nós agimos assim, nós estamos provando que nós estamos andando, nos movendo na dimensão da alma. Só que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, fomos chamados por Deus para andar no Espírito. Nem na carne, nem na alma, mas no Espírito. Diga amém se você está entendendo. Então nós precisamos dar o nosso sacrifício de louvor ao Senhor Jesus, porque Ele é digno, independente de como nós nos sentimos, independente de como estão as nossas emoções, independente de como estão as circunstâncias à nossa volta. O Senhor, Ele é digno de nosso louvor. E quando é que nós vamos adorar o Senhor? Todos os dias nós devemos louvar o Senhor. A cada dia nós devemos louvar o Senhor. Não importa o tipo de dia que nós estamos vivendo. Se é um dia bom ou um dia mau. Jesus disse que há dias maus. A Bíblia diz que há dias maus, independente dos dias. E talvez alguns dizem assim: ah, pastor, para o senhor é fácil dizer isso. Eu me lembro que um dia eu encontrei com uma moça no banco, e alguém disse: ô pastor, tudo bem, como é que está o senhor? E eu disse: tudo bem, graças a Deus. E aí uma outra moça que me conhecia também, conhecia a que me perguntou isso, disse assim: que mal vai a um pastor? Ou seja, o que pode acontecer de mal a um pastor? É claro que nós estamos sujeitos, irmãos. Somos tão humanos. Às vezes as pessoas criam uma ideia falsa. Nós não somos supermen, super-homens. Somos tão humanos quanto qualquer um, irmão. Apenas temos um dom de cuidar, de apacentar de pessoas, de ministrar sobre as pessoas, de servir as pessoas através do Evangelho. Amém? Mas somos tão humanos quanto. Se eu furar o meu dedo aqui na mesa, num preguinho aqui, vai sair sangue. Se tiver uma situação, eu sinto dor. Ou seja, eu sou tão humano quanto. Então, quando eu digo isso, eu não estou me excluindo. Nos meus dias desafiadores, eu também preciso louvar a Deus, independente das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele é digno. E você sabe, eu já contei para você essa experiência aqui algumas vezes. Hoje faz 14 anos, não exatamente nessa data, porque foi no dia 9, mas naquela época foi no dia dos pais, caiu no dia dos pais, que o meu pai faleceu de uma forma trágica, de um acidente de carro. Ele faleceu exatamente no dia dos pais. Os irmãos que já estão comigo aqui há bastante tempo sabem disso. Eu fui para Jequié às pressas, porque recebi a notícia de que havia sofrido um acidente, mas não sabia ainda o que havia acontecido. Quando cheguei lá, a casa já estava tomada de gente, minha família, minha mãe e minhas irmãs não sabiam ainda. E a patroa dele chegou a mim, eu perguntei para ela: o que foi que aconteceu? Ela disse: olha, seu pai sofreu um grave acidente. Eu falei: como é que ele está? Ela disse: infelizmente, ele não resistiu. Isso no dia dos pais. Eu passei o dia todo tentando ligar para ele, falar com ele, porque eu achava que ele estava em Jequié, nem sabia que ele estava viajando. Meu pai era caminhoneiro. E aí, eu fiquei anestesiado, fiquei sem chão naquele momento.
alguém veio a mim para me dar algum remédio. Eu falei, não há necessidade. E ela disse, olha, você tem que avisar a sua mãe e as suas irmãs, porque elas não sabem ainda. Elas sabem que aconteceu um acidente, mas elas não sabem ainda que ele não resistiu. E como é que eu digo isso para minha mãe e para minhas irmãs? Ela desejando ter o abraço, dar um abraço no meu pai no dia dos pais, minhas irmãs preparando alguma coisa para ele no dia dos pais, desejando que ele voltasse de viagem para estar em casa no dia dos pais. Ela havia falado com ele um pouquinho antes do acidente. Como é que eu dou essa notícia? E aí, eu não tive outra reação senão reunir minha mãe, minhas irmãs e alguns outros familiares que já estavam ali, porque todo mundo já sabia, menos elas, a casa já estava tomada de gente. Eu reuni aquelas pessoas que estavam na sala. Eu disse, gente, vamos louvar o Senhor aqui. E nós demos as mãos. E eu comecei a cantar uma canção que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E eu comecei a cantar essa canção, e nós cantamos a canção, e as pessoas foram tomadas em uma emoção muito forte. Eu disse, Senhor, independente da minha dor, eu quero te louvar. E eu passei um tempo com minha família louvando e adorando. Minha mãe e minhas irmãs não sabiam ainda, mas os seus corações começaram a ser quebrantados por aquele momento. Depois terminou aquele momento, eu procurei minha mãe e minhas irmãs ali mesmo, junto com o pessoal. Eu disse, mãe, hoje é dia dos pais, e hoje nós fizemos uma semente. Hoje nós semeamos o nosso pai da terra como um presente para o pai do céu. E ela disse, o teu pai morreu, meu filho. Se desesperou. Eu disse, não, o nosso pai não morreu. Nós simplesmente semeamos ele como uma oferta para o pai do céu, como um presente para o pai do céu. Hoje é o dia dos pais e nós estamos semeando. Então, queridos, foi uma dor intensa para a gente. Uma dor intensa. Até hoje nós sentimos saudades, nós lembramos. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso para você? Naquele momento extremamente difícil que eu estava enfrentando com minha família, eu decidi ter uma atitude de louvar a Deus. Apesar das minhas emoções, apesar dos meus sentimentos, apesar da minha dor, porque Ele é digno. Ele é digno. E aí a gente começou a aprender a fazer, como diz a minha esposa, né, na linguagem que ela usa da psicologia, ressignificar essa data, porque eu poderia toda data, eu estou contando isso agora pela ministração que eu estou ministrando aqui para vocês, mas eu poderia toda data, nessa data, que é exatamente a data que coincide com o aniversário de Carol, eu me entristecer, dizer, puxa vida, hoje é dia dos pais, todo mundo tem pai, eu não tenho pai, meu pai já faleceu, esse tipo de coisa. Mas eu celebro a vida dele, que foi um presente de Deus na minha vida, da minha mãe também, que foi um presente de Deus na minha vida, que já estão com o Senhor os dois. Celebro o dom da vida, celebro o aniversário da minha filha, que é um presente de Deus na minha vida, e agradeço, porque o Senhor nos deu ele como um presente por um tempo, e aprova o Senhor no tempo dele recolhê-lo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos aprender a louvar a Deus, independente, queridos, das emoções que nós sentimos negativas, dos sentimentos negativos que nós estamos tendo por conta de uma situação ou outra que nós estamos vivendo ou enfrentando. Quando estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o Senhor, Ele é bom, porque o Senhor é digno de louvor, porque o Senhor é digno de adoração, independente da circunstância, do dia bom ou do dia difícil. Se nós estamos na montanha ou se nós estamos no vale, se nós estamos enfrentando tempos de guerras ou tempos de paz, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Mas independente do tempo, nós precisamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. Então, queridos, nós precisamos entender que existem dois momentos para louvar a Deus. Diga comigo, existem dois momentos para louvar a Deus. Quais são esses dois momentos, pastor, que nós devemos louvar a Deus? Quando nós nos sentimos bem, é o primeiro momento. E o segundo, quando nós nos sentimos mal. Sentindo-se bem ou sentindo-se mal, você é chamado para louvar a Deus. Em dois momentos você é chamado para louvar a Deus, quando você se sente bem ou quando você se sente mal. Nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, como diz o texto que nós lemos. Salmo 34, versículo 1,
No texto que nós lemos diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo significa que é no tempo bom e no tempo ruim. Em todo o tempo significa que é no dia que as coisas estão tudo dando certo, e talvez no dia que as coisas aparentemente estão tudo dando errado. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Seja em qualquer circunstância, seja em qualquer situação. Amém? Nós fomos chamados por Deus para louvá-lo. Lorena veio me abraçar e veio também. Nós somos chamados por Deus para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Amém, queridos? Então, no melhor e no pior momento, a Bíblia nos fala, eu vou te mostrar com dois exemplos. Dois exemplos. Um momento bom que o povo de Deus louvou o Senhor, eles estavam num momento bom. 1 Crônicas, capítulo de número 29, fala de um momento maravilhoso que Davi, como rei, conduz o povo de Israel em uma adoração ao Senhor. Eles estavam num momento maravilhoso, no ápice do reinado de Davi. Ele estava fazendo a transferência do seu reinado para o reinado de Salomão. Ele estava em boa velhice, próspero. A Bíblia diz que ele havia juntado para a casa do Senhor toneladas. Irmãos, eu estava lendo esse texto hoje, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Não era 1 quilo ou 2 de ouro. A Bíblia diz que ele juntou toneladas de ouro, toneladas, irmãos. Isso dá, sabe, bilhões de reais. Toneladas de ouro, toneladas de prata, para a construção do templo do Senhor. E ele começa então a louvar o Senhor, dizer: Senhor, eu te louvo, porque da abundância que o Senhor nos deu, nós podemos devolver para o Senhor. Tudo vem de ti, tudo vem das tuas mãos, e nós só podemos fazer isso porque o Senhor nos deu primeiro. E eles estavam felizes, o povo está feliz, o povo começa a trazer suas sementes para a construção do templo. E eles estavam num período maravilhoso, e eles louvam a Deus, eles exaltam o Senhor, e eles celebram o Senhor, eles fazem festa para o Senhor, porque eles estavam num momento bom, porque eles estavam num momento maravilhoso do reinado de Davi. Eles estavam vivendo um ápice, um clímax daquele reinado. Haveria uma transição, o reino seria passado para Salomão, filho de Davi, e eles estavam felizes com aquela grande conquista, com aquele reinado tão próspero que foi o reinado de Davi. E eles louvam a Deus, e eles exaltam o Senhor, e eles glorificam o Senhor naquele momento maravilhoso. Então você pode louvar a Deus nos momentos bons. Você está com o coração cheio de alegria, você conquistou algo do Senhor, você está feliz no seu casamento, você está feliz na sua família. Você estava orando por uma bênção específica e Deus lhe alcançou, lhe deu aquela bênção, lhe deu o seu carro, a sua casa, uma bênção de cura, ou o custo dos seus sonhos, ou você está vivendo um momento ímpar, um momento maravilhoso em uma área da sua vida, e você está com o seu coração tão feliz, e você extravasa em louvor, em adoração, e você ergue as mãos, e você celebra, e você dança na presença do Senhor, como fez Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, ou dança na presença do Senhor, como fez Davi, enquanto trazia a arca do Senhor para Jerusalém. Você celebra, você canta, você aplaude, porque você está com o seu coração extravasado de alegria, de gratidão, e você diz: Senhor, como é bom, Tu és maravilhoso, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me curou, o Senhor restaurou a minha sorte, a minha boca se encheu de riso, o Senhor restaurou a minha alegria, o Senhor curou as minhas enfermidades, o Senhor restaurou a minha família, o meu casamento, o Senhor salvou a minha alma da perdição do inferno, o meu coração se enche de gratidão. Então você está cheio de gratidão, cheio de alegria ou cheia de alegria, e por causa dessa gratidão abundante que há no seu coração, você extravasa em louvor ao Senhor. Esse é o dia bom. Você louva a Deus no dia bom ou no tempo bom. Só que a vida não é feita só de tempos bons. Existem os dias difíceis, existem os dias desafiadores, existem os dias ou as épocas ou as estações em que a nossa fé ela é testada ao limite. Então eu te dei um exemplo. O povo de Israel, juntamente com Davi, 1 Crônicas, capítulo 29, você pode anotar para você não esquecer, louvou a Deus num período bom. Mas nós temos um outro exemplo,
de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, que louvaram a Deus num período mau, em um tempo difícil. Atos 16 fala que Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, e por pregar o evangelho, eles foram presos. Qual o crime que Paulo e Silas cometeram? O crime de pregar o evangelho. Eles foram presos, e a Bíblia diz que eles estavam na prisão, as costas estavam cortadas, feridas, dilaceradas pelo chicote dos algozes. E a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar um hino de louvor a Deus. E eles cantavam tão alto, mas tão alto, que a Bíblia diz que os outros presos os ouviam cantando. Eles poderiam reclamar, eles poderiam dizer: mas Deus, mas Senhor, como é que o Senhor permite um negócio desse? O Senhor sabe que nós não somos criminosos, o Senhor sabe que nós só estamos aqui porque pregamos o evangelho. Nós estamos aqui porque nós expulsamos um demônio de adivinhação daquela menina, e os que ganhavam financeiramente com as adivinhações dela não gostaram de nos acusar. Nós estamos aqui por ser servos do Senhor. Como é que o Senhor permite nós apanharmos tanto injustamente, estarmos com nossas costas dilaceradas, Senhor, presos numa prisão fétida? Nós somos teus servos, nós somos ministros, Senhor. Eles poderiam reclamar, eles poderiam murmurar, eles poderiam fazer todo tipo de reclamação e murmuração, mas em vez de fazer isso, a Bíblia diz que eles louvaram a Deus. Amém? Eles louvaram ao Senhor, eles cantaram hinos de louvor a Deus. E você vai ver a partir do versículo 25 que Deus enviou algo grande. Enquanto eles louvam a Deus, eles cantam hinos a Deus, a Bíblia diz que o Senhor enviou um terremoto, e aquele terremoto balançou aquela cadeia, as grades se abriram e eles foram livres. Naquela noite houve libertação. Daí é que surge a expressão que nós usamos no meio evangélico, né? O louvor liberta. Vem dessa expressão, vem dessa situação que Paulo e Silas viveram, porque literalmente enquanto eles louvavam a Deus, a presença de Deus se manifestou de forma tão poderosa ali, que as cadeias daquela prisão foram abaladas por aquele terremoto que Deus enviou. Por isso que eu disse que quando você exerce a sua vontade conscientemente, ainda que você não se sinta bem, ainda que você não se sinta emocionalmente positivo, mas você exerce a sua consciência, a sua vontade para louvar a Deus, para adorar a Deus, o que você está fazendo? Você está criando uma atmosfera espiritual onde a presença de Deus se torna aconchegante. Eu comecei dizendo que Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente, mas Ele só manifesta a sua presença onde Ele é bem-vindo, onde Ele é querido, onde Ele é desejado, onde Ele é amado, onde Ele é buscado, onde Ele é invocado. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que Deus atende ao sofrimento. Deus não atende ao sofrimento. Deus atende à fé. Deus atende à fé. Deus atende ao clamor. Deus atende à busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Deus atendesse simplesmente ao sofrimento, ninguém mais sofreria. Deus atende ao clamor, à busca, a gente que deseja Ele. Você gostaria de estar num lugar onde você sabe que não é desejado? Sim ou não? Você gostaria de estar em um lugar que você sabe que você não é bem-vindo, que você não é querido, que você não é desejado naquele lugar, que as pessoas não celebram a tua presença ali? Sim ou não? Não. E por que você acha que Deus vai gostar de estar em um lugar, em um ambiente em que a presença dEle não é celebrada, em que a presença dEle não é querida, não é bem-vindo? Então quando você louva a Deus de todo o seu coração, conscientemente exercendo a tua vontade, independente de como você se sinta emocionalmente, você está criando uma ambiência espiritual
espiritual, onde Deus é bem-vindo, onde a presença dele é bem-vinda, onde você está dizendo: Senhor, eu quero a tua presença, independente de como eu me sinto. Eu posso estar me sentindo arrasado, arrasada, eu posso estar com o meu coração quebrado, eu posso estar sentindo, Senhor, uma dor imensa, eu posso estar no luto, eu posso estar enfrentando dores absurdas das minhas emoções, ou na minha vida física, eu posso estar quebrado financeiramente, eu posso estar rodeado de inimigos, eu posso estar, meu Deus, enfrentando uma guerra espiritual, mas independente de como eu esteja, independente de como eu me sinta, eu vou te adorar porque tu és digno, eu vou te louvar porque tu és digno, eu vou criar um ninho para a tua presença na minha casa, na minha vida, eu vou criar uma atmosfera onde o Senhor se sinta à vontade, Senhor, na minha vida. Aí foi que Paulo e Silas fez. Olha que tremendo, gente. Quando você tira o olho da sua circunstância, tira os olhos da sua circunstância, e você começa a criar um ambiente de adoração a Deus. Então Paulo e Silas estavam numa prisão fétida. Alguns estudiosos dizem que eles estavam presos, próximo ao esgoto. Eles estavam naquelas condições terríveis, com as costas todas feridas, machucadas. Mas eles começaram a criar um ambiente para a presença de Deus, um ninho da presença de Deus, um ninho espiritual, onde Deus pudesse se manifestar a sua glória, a sua presença. Como eu disse, Ele está em todos os lugares, mas Ele só manifesta a sua presença onde Ele é chamado, onde Ele é invocado, onde Ele é querido, onde Ele é bem-vindo, onde Ele é desejado. Ele só manifesta a sua presença assim. Ele está em todos os lugares do universo. Não existe lugar que não seja ocupado pela presença de Deus. Salmo 139 diz isso. O salmista diz em Salmo 139, a partir do verso 7: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu lá estás. Se fizer a minha cama no abismo, tu lá estás. Se eu ir para as extremidades do mar e fazer lá no mais longínquo mar a minha morada, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão, ele diz, a própria trevas, as próprias escuridões, a própria escuridão se transformará em luz diante dos teus olhos. Porque nem mesmo as trevas, nem mesmo a escuridão consegue me esconder de ti, porque para ti, Senhor, a escuridão e a luz é a mesma coisa. Ou seja, o Senhor consegue ver através da escuridão. Então Davi sabia que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Agora, onde Ele manifesta a sua presença? Onde Ele é buscado, onde Ele é adorado, onde Ele é louvado. Pode ser na cadeia, como Paulo e Silas estavam na cadeia. Quando ele começou a louvar, quando ele começou a cantar a Deus, ele cantou alto, ele cantou com bravura, com fervor no seu coração, porque a Bíblia diz que os presos começaram a ouvir. O que aconteceu? Deus disse, olha, há uma atmosfera sendo criada para mim, há um ninho sendo criado para a minha presença, há um aconchego sendo criado para a minha presença. Eu sinto que eu estou sendo querido, desejado, buscado, invocado. E quando Ele é buscado, invocado, Ele vem e Ele manifesta a sua presença. Então, a atmosfera mudou. Lembra que a gente canta assim? A atmosfera já mudou. O Espírito de Deus está aqui. Então, quando você começa a buscar a Deus, a atmosfera muda, até a atmosfera física muda. Amém? E aí a presença de Deus vem com tanta graça, com tanta força, que é abalada as estruturas físicas daquela cadeia. E Paulo e Silas experimentou o quê? Libertação. Libertação. Pode ser numa cadeia, pode ser na sua casa, no seu quarto, na igreja, na célula, pode ser até na barriga de um grande peixe. Pastor, Deus pode entrar na barriga de um peixe? Pode. Se alguém na barriga do peixe clamar a Ele, buscar a Ele, adorar a Ele, invocá-lo, Ele vem até dentro da barriga de um peixe. Porque a Bíblia nos fala isso. Jonas estava lá na barriga do peixe, todo sujo, todo emaranhado de algas, achando que era a morte, que era o fim, que era o inferno para ele. E quando ele é invocado, quando ele é clamado, quando ele é buscado, quando o Senhor é buscado, adorado, louvado, ele vai naquela barriga daquele peixe.
manifesta a presença dele na barriga daquele peixe. E Jonas é colocado para fora de novo. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga glória a Deus. Qual é o momento que eu devo louvar a Deus? Só existe 2 momentos para você louvar a Deus. Diga para o seu irmão, só existe 2 momentos para você louvar a Deus. Diga aí, só existem 2 momentos para você louvar a Deus. Quando você está se sentindo bem e quando você está se sentindo mal. Sentindo bem ou sentindo mal, você deve adorar a Deus, louvar a Deus como um ato de obediência, porque Ele é digno. Porque Ele é digno, diga aleluia, diga glória a Deus. Então o louvor, queridos, é a nossa responsabilidade diária, a cada dia e todos os dias, em público ou em privado, nós precisamos louvar a Deus. Nós estamos aqui para prestar a Ele a nossa adoração pública, o nosso louvor público, junto com os irmãos. E às vezes as pessoas perdem essa bênção. Há uma bênção em louvarmos juntos, adorarmos juntos, celebrarmos juntos. Hebreus 10, 25 nos fala sobre isso. Mas também podemos louvar e adorar no nosso privado, em nossa casa, em nosso lugar secreto, no nosso quarto de portas fechadas. Seja no privado ou seja em público, quando nós louvamos a Deus com todo o nosso coração, nós criamos uma atmosfera onde Ele manifesta a sua presença, uma atmosfera agradável para Ele manifestar a sua presença. Amém? A gente tem que entender que não é uma responsabilidade dos ministros de louvor nos conduzir no louvor a Deus. Nós precisamos entender, como crentes maduros que somos, que é nossa responsabilidade e não do ministério de louvor. É nossa responsabilidade adorar, é nossa responsabilidade louvar. E às vezes a gente não sente tanta presença de Deus num culto público, porque a gente às vezes não tem o hábito de buscar a Deus no privado. Por muitos de nós não temos o hábito de buscar a Deus no privado, em casa, no nosso particular. A gente sente às vezes um peixe fora d'água no culto público. Como estão entendendo? Nós precisamos entender que nós precisamos já ter um coração quebrantado de adorador para já vir buscando a Deus. Não são os ministros de louvor apenas, somos nós, todos nós. Sabe por quê? Porque você é um ministro de louvor do Senhor. Você é um ministro de louvor. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Tudo bem, você não pode. Se você não sabe cantar, você não vai ministrar aqui do altar. Mas você pode cantar para Deus em casa, você pode cantar para Deus onde você estiver, voltado para Ele. Você é um ministro de louvor e a Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Senhor. Você é morada dEle. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então o seu corpo é templo do Espírito Santo, você é um tabernáculo do Senhor. A Bíblia também diz em 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então você é santuário, o seu corpo é santuário de Deus. Você é morada do Senhor. Então não fique esperando que os outros sejam responsáveis para que você adore. Não fique esperando que os outros conduzam você no louvor e na adoração. Não, você é tabernáculo do Senhor. Você é ministro do Senhor. Você é sacerdote do nosso Deus, o sacerdotisa do nosso Deus. Você é templo do Senhor, é morada do Senhor. Ele habita em você, Ele mora em você. Amém? E por isso você deve dar a Ele o seu louvor como templo da parte de Deus. Quando Deus se torna o nosso Pai,
o louvor precisa ser algo natural para a gente. Quando Deus se torna o nosso Pai, quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do alto e nos tornamos filhos de Deus, o louvor precisa ser algo natural para a gente, não algo forçado, algo natural. Por quê? Porque nós somos seus filhos, porque nós amamos a sua presença. Podemos louvar a Deus de diversas maneiras. Podemos louvar a Deus de modo direto, podemos louvar a Deus de modo indireto. Como é que nós louvamos a Deus de modo direto? É quando nós nos dirigimos diretamente a Ele e nós dizemos: Senhor, eu te louvo, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és a rocha da minha vida, da minha salvação, porque não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Não existe outro Deus que eu conheça. Senhor, eu te louvo porque Tu és o meu médico, independente dessa enfermidade, eu sei que Tu és aquele que me cura. Senhor, eu te louvo porque eu sei que o Senhor é o meu provedor. Eu sei que o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades, que eu sei que o Senhor é o meu pastor, e eu tenho tudo o que eu preciso, independente dessa circunstância. Eu creio, Senhor, na Tua provisão na minha vida. Senhor, eu te louvo porque Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Eu te louvo porque o Teu Espírito habita em mim, porque o Senhor fez de mim uma morada eterna do Senhor. Eu te louvo porque Tu és digno de louvor, porque Tu és, meu Deus, digno de ser temido no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os cantos do universo. Então você dirige o seu louvor diretamente a Ele, você se dirige diretamente a Deus. Isso chama-se louvor direto, é quando você se dirige diretamente para Ele. E como é o louvor indireto, pastor? O louvor indireto é quando você começa a falar bem de Deus para outras pessoas. Você está louvando a Deus indiretamente. Quando você começa a falar para outras pessoas de Deus, quando você começa a falar para os teus amigos o quanto Deus é bom na sua vida, o quanto Ele é misericordioso com você, o quanto Ele tem te ajudado, o quanto Ele tem te fortalecido, o quanto a graça dEle tem te sustentado, e você está passando por uma luta e você fala: meu amigo, amiga, você não tem noção de como Deus tem sido bom comigo, de como Deus tem sido maravilhoso comigo. Esse Deus é maravilhoso servi-lo, é maravilhoso temê-lo. E você começa a falar da grandeza de Deus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus conhecidos. E quando você começa a falar dessa grandeza de Deus, você está louvando a Deus indiretamente, porque embora você não esteja falando diretamente com Ele, você está falando dEle para um amigo, para um familiar, para um conhecido. O quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem te ajudado, o quanto Ele tem te abençoado, o quanto Ele tem sido misericordioso com você e com a sua casa. Então você está louvando a Deus. Então você pode louvar a Deus de modo direto ou de modo indireto, mas o importante é que você louve a Deus de forma poderosa. Amém? A Bíblia nos ensina a cantar ao Senhor um cântico novo, a cantar uma canção para o Senhor todos os dias. Todos os dias eu canto para o meu Deus, todos os dias eu canto para Ele. Não aqui, até porque a gente não tem cultos todos os dias aqui no templo. Não só nas nossas células, porque a gente não tem células todos os dias. Eu particularmente lidero 3 células durante a semana, uma na terça, uma na quarta e uma na quinta. 3 vezes na semana eu estou liderando célula. Mesmo assim, não é só na célula, não é só aqui no templo, mas no meu dia a dia com Deus, todos os dias eu canto para o Senhor. Eu canto. A Bíblia nos ensina a cantar para Ele. Pastor, mas eu não sei cantar. Mas cante para Deus. Sabe uma criancinha que não sabe cantar ainda, ela começa a cantar para o paizinho dela, o pai recebe aquele cântico com tanta gratidão. A mesma coisa você em relação a Deus. Quando você canta para Ele, Ele recebe o teu louvor. A Bíblia nos ensina em Salmo 33, versículo 3: entoe ao Senhor um novo cântico, toquem com arte e com júbilo. Entoe ou cantem para o Senhor um novo cântico. Toque para Ele com arte e com júbilo. Salmo 33, versículo 3. O que é tocar para Deus com arte? Com excelência, com precisão, com excelência. Tocar com arte é tocar com habilidade, é se preparar, é treinar, é estudar,
é aprender novos acordes, aprender novas maneiras de tocar melhor para o Senhor. Toque com arte. Ele diz, não só com arte, mas também toque com júbilo. Toque com júbilo, com alegria, com celebração no seu coração. Sabe, eu tenho orado a Deus para Deus levantar novos músicos aqui na igreja. Gente de Deus, gente séria, gente de coração quebrantado, gente que queira servir no altar, tocando o violão, a bateria, a guitarra, não é? Teclado, saxofone e os demais instrumentos. Mais músicos comprometidos, santos, consagrados, que toquem para Deus, como diz essa canção, com arte e com júbilo. Como diz esse texto, como diz esse versículo bíblico, né? Salmo 33, versículo 3. Cante ao Senhor um novo cântico e toquem com arte e com júbilo. Tocar com arte e com júbilo. De repente, enquanto eu falo isso, o Espírito Santo pode colocar no coração de alguma pessoa aqui da igreja, de algumas pessoas aqui da igreja, o desejo de começar a tocar, de aprender a tocar. Mas eu não sei tocar, mas de repente o Espírito Santo começa a colocar no seu coração: eu vou aprender a tocar violão, vou aprender a tocar bateria, eu vou aprender a tocar teclado, eu vou aprender a tocar saxofone, violino, sanfona, triângulo, não importa, irmãos, todos os instrumentos é para louvar a Deus. Instrumentos de percussão, instrumentos de corda, não importa. E a Bíblia diz: toque para o Senhor com arte, com habilidade, com excelência, com o seu melhor, e toque para Ele com júbilo. Amém? Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a servir o Senhor com seus dons, suas habilidades. Diga glória a Deus. Então a Bíblia nos ensina sobre esse princípio: tocar ao Senhor. A Bíblia também nos diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Olha, a Bíblia está convocando todos os habitantes da terra para cantar para Ele. Salmo 149, versículo 1 diz assim: aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. O que é a assembleia? É a reunião, é o povo de Deus congregado, é o povo de Deus reunido, irmãos. Essa ideia de que a gente não precisa se reunir como igreja é uma mentira de Satanás, é uma mentira do diabo. Nós precisamos nos reunir como igreja. A Bíblia é taxativa em falar sobre isso em vários momentos. Hebreus 10, 25 diz sobre isso, sobre a importância de congregar, de nos reunir como igreja. Esse próprio texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Olha o que está dizendo: aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Pastor, o que é a Assembleia dos Fiéis? Não é uma denominação. Igreja Evangélica Assembleia dos Fiéis. Não é isso, irmãos. Assembleia é uma reunião. Amém? É uma reunião, é o povo de Deus congregado, é o povo de Deus reunido, é os fiéis reunidos. Então a Bíblia diz: olha, cantem para o Senhor na Assembleia dos Fiéis, louvem ao Senhor com a congregação reunida, o povo de Deus reunido, como nós estamos aqui nessa noite, em um ato de adoração pública a Deus, de louvor público a Deus. Então o crente precisa se reunir frequentemente para adorar o Senhor. Ah, pastor, mas hoje, se eu quiser ouvir uma palavra, eu tenho a internet, tem tanto pastor ungido aí na internet, eu posso ouvir a pregação que eu quiser. É verdade. Você pode ouvir grandes homens de Deus, grandes pastores ungidos, mais ungido até do que o seu pastor. É maravilhoso. Eu também ouço. Você pode ouvir gente boa, e você pode ouvir também gente ruim. Você pode ouvir gente séria de Deus, você pode ouvir gente que vai lhe enganar, vai lhe conduzir para o precipício. Mas independente de você ouvir muita gente de Deus na internet, você precisa do corpo de Cristo. Você precisa do corpo para quê? Você precisa do corpo para prestar conta da sua vida a Deus. Você não se basta, meu irmão. Você precisa do corpo, às vezes, para ser disciplinado. Para o pastor lhe puxar a orelha quando precisar. Para o irmão em Cristo lhe repreender quando precisar. Ah, mas eu não quero isso. Mas isso é para o seu bem, para você não cair no precipício. Eu olho assim para uma pessoa, né? Não estou falando diretamente com ela não, viu, gente? É que eu faço isso mesmo. Tem essa mania. Amém?
Então, às vezes, você precisa estar junto para ser disciplinado, na verdade, para ser corrigido, para ser orientado, para ser amado, para ser consolado, para ser abraçado, não só pelos seus pastores, mas por um irmão em Cristo. Por que a gente precisa congregar, estar junto, louvarmos juntos, reunirmos juntos? A Bíblia diz que um ferro afia um outro ferro. E às vezes você está precisando de ser amolado, ser afiado. E é no atrito, às vezes até naquilo que você não gosta. Ah, pastor, mas porque o irmão falou mal de mim. Pois é, queridos, até esse irmão abençoado falando mal de você é treinamento para o teu caráter, é um ferro amolando outro ferro. Deus está te ensinando através desse irmão a você perdoar, a você andar a segunda milha, a você ser tolerante com as fraquezas do outro, a você orar pelos teus inimigos, por aqueles que te perseguem. Porque ser cristão fora da igreja é fácil, irmãos. Você não tem gente chata para te incomodar. Você não tem um pastor para ficar pegando no teu pé, para ficar ligando para você quando você falta os cultos. Ah, que chatice, pastor. Só tem um culto domingo já. Não é? Eu não gosto que os crentes faltem culto, né? De vez em quando eu pego uns embates com os discípulos amados. Hoje mesmo eu peguei um embate com uma discípula. Abençoada, né? Não vou para o culto hoje por causa disso. Tenho que fazer isso. Eu disse, isso pode ser feito qualquer outro dia. Mas você tem que vir para o culto. Você tem que estar no culto. É chatice do meu pastor. É assim mesmo. O pastor é chato, igual os pais da gente. O pai dá chato às vezes, mas é para o bem. Então a gente precisa estar junto por isso, irmãos. Vocês estão entendendo, povo lindo do Senhor? Até para aprender a tolerar o outro, a suportar o outro, né? É um ferro amolando o outro. E às vezes é nesses atritos que a gente se amola. Que a gente se amola, que a gente se afia. E você fica mais afiado, afiada para a vida. Pense aí no machado. Pense aí no machado. Você está cortando uma árvore. Você está cortando uma árvore lá na fazenda. Aí você pega um machado e está batendo com força naquela árvore. Com muita força. Só que o machado ficou cego, está cego. Se o machado está cego, você tem que fazer mais força para cortar, né? Você gasta mais tempo, sim ou não? Aí você diz assim, você tem duas opções. Uma é usar a força bruta, insistência, até você cortar com o machado cego. A outra é você usar um pouquinho de inteligência, parar um pouquinho, e dizer assim, não, esse machado está cego. Eu vou insistir aqui, vou me arrebentar. Posso cortar, mas vou ferir minha mão, vou criar calo de sangue na mão, posso me machucar. Eu vou parar, gastar um tempinho e vou amolar o machado. Quando terminar de amolar o machado, com poucos golpes, porque o machado está amolado, eu vou conseguir derrubar a árvore mais rápido. Todo domingo que você vem ao culto, toda semana que você vai à célula, você está amolando o teu machado, irmãos. Isso é inteligência, gente, isso é sabedoria espiritual, inteligência espiritual. Ah, mas eu não tenho tempo não, estou corrido, tenho muita coisa a fazer. Para um tempinho e amola o teu machado. Para um tempinho e amola o teu machado. Ô filha de Deus, amola esse machado. Vai ficar cortando com machado cego a vida toda? Amola esse machado. Vocês estão entendendo, gente linda? Então, estar juntos, o adorar a Deus juntos na Assembleia dos Santos, é um tempo para a gente também amolar o nosso machado, amolar as nossas ferramentas espirituais. É um ferro afiando outro ferro. Eu sei que a gente às vezes não gosta, porque nessa amolação dói, né? Se o machado fosse falar, ele ia reclamar, está doendo. Não amola mais não, que dói. É ou não é? Mas nesse amolar, ele consegue cortar com mais facilidade. Então, muitas vezes é assim no corpo de Cristo, meus irmãos. Por isso, você tem que separar tempo para vir. Mesmo que você não esteja disposto ou disposta em alguns momentos, né? Mesmo que os meninos fiquem traquinando na igreja para lá e para cá, não tem problema. As lembranças dessas crianças aqui, ó, gente, as memórias dessas crianças, correndo para lá e para cá, vai ser de quê? Da igreja. Quais vão ser as lembranças dela? Não vai ser lembrança de cavalgada, não vai ser lembrança de micareta, não vai ser lembrança de São João, não vai ser lembrança de carnaval.
Quando eles crescerem, quais serão as memórias? Eu cresci na igreja, aprontava, dava trabalho à minha mãe, mas cresci na igreja. Ouvindo a palavra do pastor, correndo para lá e para cá, mas cresci na igreja. Os meus filhos, quais são as memórias dos meus filhos, de Carol, de John, de Sara? Memórias da igreja. Eles cresceram nesse ambiente. E quando era pequeno, é a mesma coisa. Mesma coisa, não tinha correndo para lá e para cá, dando trabalho a um e a outro, e os diáconos ficavam tudo azucrinado, respondia a uns irmãos, eu tinha que corrigir, os irmãos iam falar, pastor, seu menino me respondeu, oh meu Deus do céu. E às vezes o pessoal não tinha maturidade também, queria tratar os meus, olha irmãos, os irmãos queriam tratar os meus filhos como se fossem pastores. Mas é seus filhos, meus filhos, gente, mas é criança, tenha paciência, pelo amor de Deus, eles vão crescer. Aí, hoje está tudo aí, sentadinho, não dá trabalho, mas é criança, não é? Então, não se preocupe não, minha filha. É melhor trazer assim para a igreja, ter essa lembrança, ter essa memória, estar na casa do Senhor, do que estar em outro lugar. Não é verdade? Do que estar em outro lugar. Amém? Ah, e esse daqui também, ó. Não é verdade, vaso de Deus? É ou não é? Então é melhor estar na casa do Senhor. Então, congregue, reúna, louve a Deus junto com seus irmãos. Amém? Venha para a Assembleia dos Santos, dos fiéis. A Bíblia diz: cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos fiéis. Louvem a Deus junto, não só em casa. Só em casa é suficiente? Não, não é. Não é suficiente. É importante você ter o seu devocional diário, ter a sua conexão com Deus diária. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, é relacionamento, mas isso não exclui estar juntos, a louvar a Deus na congregação dos santos. Nós estaremos trabalhando nesses dias, se Deus nos permitir, a importância de entendermos de forma mais ampliada sobre o louvor. E vai ser cada uma palavra tremenda, gente. Hoje nós introduzimos, mas vai ser uma série sobre isso. Você será chacoalhado pela glória de Deus nesses dias. Nesses próximos dias você será chacoalhado pela glória de Deus. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Glória.